O fim da lei de Moore e o futuro da computação fotônica. Se o seu celular hoje é mais poderoso que um supercomputador dos anos 70, você deve isso à lei de Moore. Mas e se eu dissesse que esse milagre acabou? Por décadas, vivemos em uma espécie de encantamento silencioso. A cada 2 anos, os computadores ficavam mais rápidos, menores e mais baratos. Esta foi a profecia de Gordon Moore, cofundador da Intel. O declínio da lei de Moore. Por muito tempo, toda a indústria seguiu essa lógica como se fosse uma lei da natureza. Mas a realidade mudou. Desde 2006, os ganhos vêm com custos elevados. Muito caros. O calor gerado, os limites da física, a complexidade de fabricar chips menores, tudo isso está freando o progresso. A lei de Moore está morta. Mas a história da tecnologia de computação não parou. Apenas mudou de rota. Agora, um novo tipo de revolução está se formando. E não vem dos elétrons. Vem da luz. Uma transformação silenciosa que pode redesenhar o conceito de computador. É disso que trata esta apresentação. A era da fotônica. A humanidade aprendeu a usar a luz como meio de comunicação no século XIX. Espelhos, sinais, décadas depois, cabos de fibra ótica revolucionaram a forma como transmitimos dados. Mas uma coisa é transmitir informações com luz. Outra completamente diferente é computar com luz. A ideia de usar luz em vez de eletricidade para cálculos não é nova. Desde os anos 1980, cientistas especulam sobre computadores óticos. Mas transformar essa teoria em hardware viável foi impraticável por muito tempo. Desafios da computação fotônica. Comportamento imprevisível. A luz se comporta de forma imprevisível. Ela se espalha, se dispersa e resiste a curvas acentuadas. Miniaturização. Era praticamente impossível confiná-la em estruturas minúsculas, como as necessárias para chips. Superação. Agora essa barreira está sendo quebrada. Empresas como a Liximater estão tornando a computação fotônica uma realidade. Em vez de usar elétrons fluindo por fios de cobre, essas máquinas utilizam fótons, partículas de luz, movendo-se em caminhos criados por guias óticos gravados diretamente nos chips. Vantagens da computação fotônica. Menos calor. Os chips fotônicos geram significativamente menos calor que os chips eletrônicos tradicionais. Mais velocidade. A luz se move muito mais rápido que os elétrons, permitindo processamento mais veloz. Menor consumo de energia. Sistemas fotônicos consomem menos energia para realizar as mesmas operações. Escalabilidade. A capacidade de escalar o processamento em um momento em que os métodos tradicionais estão esgotados. O futuro, que antes parecia distante, agora está sendo montado peça por peça em laboratórios como o da Liximater. A máquina por trás da luz. Por trás do nome Liximater há mais do que apenas uma ideia futurista. É engenharia real, aplicada nos limites da física. A empresa foi a primeira no mundo fundada exclusivamente com o objetivo de comercializar a tecnologia fotônica. O ponto de partida é um componente chamado passagem, um chip óptico de 200 mm² com uma arquitetura que parece um chip eletrônico convencional, mas não é. Em vez de trilhas elétricas, ondas de luz se movem no interior, guiadas por estruturas microscópicas. São guias de onda, canais que servem para manipular fótons com precisão dentro do chip. Arquitetura do chip passagem. Blocos interconectados. O passagem contém 48 blocos interconectados que trabalham juntos. Sistema modular. Um sistema modular onde cada parte pode ser programada para se comunicar com outras através da luz. Redes óticas. Isso permite a construção de verdadeiras redes óticas dentro do silício. Evolução contínua. E esta é apenas a primeira geração. A próxima versão do passagem já está em teste. A nova geração do passagem é capaz de transmitir mais de 100 terabits por segundo, com 256 fibras óticas conectadas diretamente ao chip. É a maior densidade ótica já medida em um circuito integrado. Isso torna o chip algo muito mais próximo de uma autoestrada de dados do que um processador convencional. A latência praticamente desaparece. O gargalo não está mais no chip, mas se move para fora. Uma nova lógica de computação. O progresso aqui não é apenas técnico. É conceitual.
O modelo de computação começa a migrar para uma lógica onde a luz substitui os fios. E onde cada conexão pode transmitir múltiplas informações simultaneamente em múltiplas cores com perdas mínimas. Transmissão múltipla. Cada conexão pode transmitir várias informações ao mesmo tempo. Múltiplas cores. Diferentes comprimentos de onda transportam dados diferentes. Perdas mínimas. Eficiência muito maior que conexões elétricas tradicionais. Nova geração. Esta tecnologia é o coração de uma nova geração de supercomputadores. Computadores que pensam com luz. Quando falamos de computação fotônica, a maioria das pessoas pensa apenas em velocidade. Mas a verdadeira revolução acontece em outro nível, na forma como o processamento ocorre. Arquitetura tradicional. Na arquitetura tradicional, os dados são transmitidos por linhas elétricas. Cada bit é um pulso de corrente, sujeito a resistência, calor e perdas. Arquitetura fotônica. Em chips como o InVisi, desenvolvido pela Lixmater, o próprio cálculo é feito usando luz. O InVisi é uma espécie de híbrido. Combina circuitos eletrônicos com componentes ópticos integrados, permitindo que certas operações, especialmente aquelas necessárias para redes neurais, sejam processadas diretamente por fótons. Manipulação da luz versus transistores. Em vez de alternar sinais entre ligado e desligado como nos transistores, a luz pode ser manipulada em múltiplas intensidades e comprimentos de onda. Isso abre possibilidades para computação massivamente paralela, onde diferentes feixes processam informações simultaneamente, cada um em sua própria cor. Além disso, tudo isso consome menos energia do que arquiteturas eletrônicas comparáveis. Em tempos de modelos de linguagem gigantescos e data centers cada vez mais famintos por energia, esse detalhe é crucial. Uma nova espécie de máquina. Computadores tradicionais. Esperam pela chegada dos dados. Computadores fotônicos. Não requerem conversão de sinal. Processam e transmitem simultaneamente. Operam literalmente na velocidade da luz. O que está surgindo aqui não é uma versão melhorada do que já existe. É um novo tipo de máquina. E quando o gargalo de desempenho não está mais nos chips, mas nas conexões entre eles, esse tipo de tecnologia não é mais uma opção. Torna-se o único caminho viável para o que vem a seguir. O verdadeiro gargalo. O verdadeiro gargalo no desenvolvimento de chips de computador modernos persistiu mesmo após a estagnação da lei de Moore. Hoje, temos GPUs com dezenas de bilhões de transistores, impulsionando modelos de inteligência artificial cada vez mais complexos. Mas apesar de toda essa força bruta, surgiu um novo obstáculo. E não está nos chips. Está abaixo deles. Em sistemas modernos, milhares de processadores precisam se comunicar constantemente. Cada GPU depende da outra para executar tarefas em paralelo. Mas as conexões que ligam esses chips, os cabos, as trilhas, os soquetes, não acompanharam a evolução. O problema da linha costeira. Definição do problema. Engenheiros chamam isso de problema da linha costeira. Os dados precisam escapar pelas bordas do chip, e simplesmente não há espaço físico suficiente para que todas as informações escapem rápido bastante. Consequências. Resultado? GPUs muito caras com potência ociosa, esperando a chegada de dados. Supercomputadores que parecem engarrafamentos digitais. Uma arquitetura construída para processar, mas não para conversar. Solução da Lixmater. A Lixmater reconheceu esse ponto crítico. E não apenas tentou otimizá-lo. Tentou eliminá-lo. Comunicação óptica direta. Quando a comunicação ocorre através da luz diretamente no substrato, usando guias ópticos e múltiplos canais simultâneos, a largura de banda não depende mais do número de fios. E nem mesmo do espaço nas bordas. Você cria o que chamam de autoestrada de dados óptica entre os componentes. Cada chip não é mais uma ilha isolada e se torna parte de um grande organismo distribuído. Neste ponto, o salto não é mais gradual, mas estrutural. Supercomputador em uma única unidade. Sistemas atuais. Nos sistemas atuais, um supercomputador, na prática, uma coleção de milhares de pequenos computadores conectados em rede. Cada GPU tem sua própria memória, seus próprios dados, seus próprios limites. E o que mantém tudo junto é uma teia de conexões, switches, protocolos e atrasos.
Visão da Ligmater. Agora imagine o oposto. Um sistema que se comporta como se fosse uma única peça, onde os dados fluem sem barreiras, sem conversões e sem gargalos. É isso que a arquitetura da Ligmater propõe. Ao substituir o substrato de silício convencional por um substrato fotônico, as unidades de processamento e memória agora são conectadas por luz. Não por cabos, mas por guiamento óptico direto. Isso muda tudo. Conexão nativa por luz. Chips conectados por nascimento. Cada chip não depende mais de um barramento externo. Ele nasce conectado, como se fosse parte de uma placa-mãe ótica invisível e gigante. Eliminação de latências. Isso evita latências, reduz o consumo de energia, mais importante, permite que centenas de unidades trabalhem verdadeiramente em sincronia como um único bloco de processamento. Crucial para redes neurais. Para grandes redes neurais, isso é crucial. Modelos como o GPT, por exemplo, exigem que diferentes unidades acessem bilhões de parâmetros simultaneamente. Organismo óptico coerente. A ideia de um supercomputador se torna mais do que apenas um monte de cartas. Torna-se um organismo óptico coerente. O que vem depois da lei de Moore? Por muito tempo, imaginamos o futuro da computação de forma linear. Chips menores, mais rápidos e mais eficientes. Mas a linha terminou. E a resposta para o que vem a seguir não é apenas uma evolução, mas uma ruptura. A lei de Moore não falhou. Ela simplesmente cumpriu seu papel até o limite. Chegamos a um ponto onde diminuir ainda mais os transistores não é mais viável técnica ou economicamente. Gênios marginais exigem investimentos absurdos. E limitações físicas, como o próprio tamanho do elétron, tornaram-se intransponíveis. Uma nova escola de pensamento. Ligmater. A Ligmater representa uma nova escola de pensamento. Uma em que a computação se reinventa. Em vez de acelerar elétrons, ela canaliza a luz. Computação neuromórfica. Tenta imitar o cérebro humano. Computação quântica. Explora probabilidades em vez de estados fixos. Arquiteturas híbridas. Combinam chips especializados para tarefas específicas. Apesar de todas essas promessas, a fotônica tem uma vantagem clara: ela já funciona. Com chips fabricados, laboratórios operacionais e dados reais. A lei de Moore não é mais a bússola. O que impulsiona a computação hoje é a capacidade de integração e comunicação. E neste novo paradigma, a luz não é mais apenas sobre transporte. Ela se tornou o próprio motor de cálculo. Luz, silício e a nova lógica do mundo. Computar com luz não é mais ficção científica. Está sendo moldado agora, nos bastidores, por empresas como a Ligmater, por engenheiros que decidiram desafiar os limites impostos por uma arquitetura obsoleta. O mundo digital que conhecemos, a internet, as redes sociais, a inteligência artificial, os algoritmos, tudo isso depende de uma base invisível. E essa base está mudando. Estamos testemunhando a transição de uma era em que o desempenho era medido em gigahertz e nanômetros para uma nova lógica: eficiência, paralelismo, interconexão e velocidade da luz. A questão não é mais se a fotônica se tornará o novo padrão. A questão é quando. E agora quero saber sua opinião. Você acredita que chips baseados em luz substituirão os chips elétricos nas próximas décadas? Ou acredita que continuaremos dependentes da eletricidade por mais tempo?